Fala galera, eu sou o evangelista Victor Mendes, estamos aqui no Estúdio Vitrine para mais um podcast Pegou no Espírito. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, pastor Vitor Nobre, que estará aqui conosco falando do tema graça, sobre a graça de Deus. E é com muito prazer que eu quero apresentá-los. Vitão, fica à vontade, meu querido. Evangelista Victor, obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje, né? De poder falar um pouco da graça, né, de Deus, que talvez seja o tema mais importante que nós temos, né, na Bíblia, que reflete a nossa salvação, tudo aquilo que Cristo fez por nós, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou da Igreja Novo Tempo, eu sou separado ao ministério lá, ao pastoreado, né? Das ovelhas que estão ali. Meu pastor é o pastor Danilo Vieira. Mandar um abraço, um beijo, deve estar assistindo a gente agora. E é isso, é muito, muito feliz mesmo de estar aqui podendo participar. Fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. Que bom, Falei, cara, que bacana, algo assim, né, desse tipo. É uma oportunidade nova que eu tô tendo. Já fiz algumas coisas à distância, mas nunca participei aqui pessoalmente, né? Assim, cara a cara, pra gente poder conversar um pouco mais da palavra de Deus e de um tema tão importante nos dias atuais e que, infelizmente, muitas vezes é muito distorcido no nosso meio, né, que é o tema da graça. Amém, graças a Deus. Vitor, eu que agradeço demais a sua presença e quando veio esse tema no meu coração, é porque a gente, de fato, precisa entender que esse elemento graça, ele é muito importante, né, Vitor? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito. O que a graça causa em nós? Qual a importância na vida, da graça na vida humana, né? Na nossa trajetória como cristão e até mesmo quem não é cristão, né, Vitor? Sim, com certeza. Na verdade, a graça, ela foi, assim, abundante para todos, né? A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o pecado está na humanidade toda, não somente naqueles que nasceram de novo, não, todos estão debaixo daquela herança do pecado de Adão. Então a graça, ela se manifesta em todas as pessoas também, é que nós precisamos acessar ela, né? O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para a gente entender a graça, a gente precisa entender isso. A graça, ela é um dom, né? Ela é um presente. A palavra no original, no grego, ela vai dizer isso, que a graça, ela é um presente de Deus para nós, que foi dado através, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender entre graça e misericórdia. Sim. E aí é onde fica um pouco complicado, porque as pessoas não conseguem diferenciar. Para elas, graça e misericórdia, numa maioria geral das pessoas que não conhecem um pouco do assunto, vão achar que são a mesma coisa, mas não é. Que nem a misericórdia de Deus, ela é o fato, como diz a Bíblia, de nós não sermos consumidos, né? Ela se renova toda manhã. Então, é como se eu pecasse, e aí o salário do pecado é a morte, né? E a misericórdia de Deus não permite que eu venha morrer. A graça, ela vai além. Ela, além de não permitir que eu morra, Deus ainda me abençoa mesmo eu tendo pecado. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Porque é um favor imerecido. É um favor que eu não mereço, mesmo assim Deus me dá. Nós não merecíamos a salvação. Então a graça se manifestou, como diz em Tito, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ainda ele continua falando que ela nos educa, para que a gente possa renegar das nossas paixões, as nossas vontades, aquilo que era do mundo. Quando nós renegamos isso, ela vai nos educando dentro do reino dos céus. Então quer dizer que a graça, ela nos traz essa oportunidade de ser filho, então. Exatamente. Porque a gente estava morto espiritualmente, a palavra de Deus vai dizer, e aí nós fomos ressuscitados, e aí é tudo uma junção, então. A graça com a misericórdia. Por isso que nós falamos, né, que quando vai acabar o culto, fala a bênção apostólica. Exatamente, né? Quando a gente vai falar, né? A gente pede, né, para que a pessoa, né, estenda suas mãos ali, aquele rito litúrgico, sim, né? E aí você fala assim, que o grande amor de Deus, grande amor de Deus e a sua graça, as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né, esteja sobre vocês, né? Então que a graça do Senhor Jesus Cristo se manifeste sobre vocês. Para quê? Para que a gente possa ter o favor de Deus. Porque o próprio texto de Efésios 2, ele vai dizer que não é por obras, para que o homem não se glorie. Sim. Né? Então, tipo, por que a graça, ela tem que ser abundante sobre nossas vidas? Porque senão o homem tem do que se gloriar. Exatamente. E a graça, ela é simplesmente assim, ó, não foi você, fui eu que fiz. É Deus falando pra gente, não é você, sou eu que faço. Quando você é bom, não é porque você é bom, é porque eu sou bom em você.
E aí você pode ser bom. É aquilo que a gente vê em comparação, quando a gente vai estudar a graça, a gente faz umas comparações de texto. Então você vai ver antes da obra de Cristo, Jesus vai falar assim, ó, quando você estiver no seu quarto orando e você tem algo contra o seu irmão, ora para que você possa liberar perdão para ele. Porque se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. Só que lá na frente você vai ver Pedro, você vai ver Paulo, você vai ver Tiago falando assim, ó, e vós perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo já vos perdoou. Então há uma diferença, né? Tipo, quando a graça se manifestou, ele tá falando, ó, você já foi perdoado. Então agora, porque você foi perdoado, você tem capacidade dentro de você, que a gente entende que é o Espírito Santo, que veio, que tá habitando, que tá transformando a gente de dentro para fora, que está nos habilitando, nos capacitando para também perdoar aquele que fez alguma coisa, alguma ofensa, praticou contra a gente. Então a graça, ela pode-se dizer, as pessoas têm até um pouco de dificuldade com isso, porque não sabem muito bem o que é a graça. É um poder, é uma pessoa, né? O que é a graça? Né? É um dom, a gente sabe que é um dom, né? Alguns teólogos vão dizer que a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, ou que a graça ela é a manifestação do Espírito Santo dentro do homem, né? Eu entendo que ela é, de um modo geral, ela engloba tudo, né? Porque o próprio texto de Tito, né? Tito 2:11 vai falar que ela se manifestou salvadora. Então, quando ela se manifesta salvadora, eu entendo que é através da obra de Cristo, né? A cruz, né? Quando a cruz nos salvou e aí esse manifesto foi na hora que o véu foi rasgado. Assim que Deus, ele paga o preço pelo pecado, a Bíblia fala que havia um escrito de dívida contra mim e contra você. E aí a Bíblia fala que ele rasga esse escrito, porque ele comprou a gente por um bom preço. Né? Então ele rasga aquele escrito de dívida e fala, ó, acabou, vocês são meu, e mesmo vocês sendo meu, ainda dou o direito de vocês escolherem se vocês querem ficar comigo ou não. Né? Ele ainda nos dá essa liberdade. Então eu vejo a graça salvadora, tipo, através da vida de Jesus, eu vejo a graça transformadora através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? É uma coisa muito louca, né? Eu assisti alguns episódios aqui, vi você falando sobre o novo nascimento aqui também, né? E tipo, você entender que o homem nasce de novo pelo ministério do Espírito Santo. E aí Tito vai falar que a graça se manifesta nos educando a viver de forma como Cristo Jesus viveu. Você vê que a graça ela está sendo manifestada também através do ministério do Espírito Santo. Então, não tem como você falar da graça e não entender que ela está englobando de modo geral tudo aquilo que está dentro do contexto da nova criatura. Do nascer de novo, de caminhar em novidade de vida, de não ser escravo do pecado. A graça é a totalidade de tudo. É o favor imerecido de Deus, que é a palavra genérica que a gente usa para graça, né? Favor imerecido. Lá na comunidade, Vitão, nós temos uma definição de graça que nós falamos assim, que a graça é a condição de eu ser e fazer coisas que naturalmente eu não faria. De maneira nenhuma. Então, essa ação que está agora se manifestando em nós, ela veio da graça. E a graça, então, ela também vai fazer eu trabalhar, né? Sim, sim. É que eu falo assim, é porque se a gente pôr como ela vai fazer, a gente põe como, às vezes dá a conotação de que ela é uma pessoa, né? Ela realmente está fazendo, mas eu sempre gosto de separar, tipo, ela está fazendo através de, né? Sim. Então, tipo, ela faz através do Espírito Santo, ela faz através da obra de Cristo, né? A graça, ela vai trabalhando na gente, né? Esse favor, esse dom de Deus, através da Trindade, né? Ali trabalhando em nosso favor. Que nem Paulo, ele vai mostrar sobre duas alianças, né? A gente tem a aliança, as principais, são 7 alianças na Bíblia, mas nós temos 2 principais, que é a aliança mosaica, que foi feita com Moisés ali no Monte Sinai, as leis e tal, as 613 leis. E aí depois a gente tem a nova aliança, que aí é Cristo ali, Cristo, quando ele tá na ceia, ele mesmo fala, ó, esse é o meu sangue, que é vertido por vós, que é o sangue da nova aliança. Que é na hora da ceia, né? Exatamente. E aí Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai mostrar essas duas alianças como um casamento, né? E aí aqui a gente vai entrar num campo meio difícil aí, porque as pessoas entendem que, tipo assim, a graça, ela se tornou uma libertinagem, né? Que as pessoas podem pecar à vontade, não tem problema nenhum e tá tudo certo, né? E, na verdade, não é bem assim, né? As pessoas, elas não estudam, não aprofundam o tema para entender realmente o que é e acaba distorcendo e até, vamos dizer assim, rejeitando
né, a graça de Deus. Entende que a graça não, simplesmente é um favor merecido para a salvação. E deixa de desfrutar tudo aquilo que ela tem para nós. Então, dentro dessas duas alianças, Paulo vai trabalhar em Romanos 7 uma figura de casamento. E aí entra os problemas, porque ele vai falar assim, ó, se você é casado com uma noiva, com uma mulher, você não pode casar com outra. O casamento só poderia ser feito, o homem só poderia casar com outra mulher se a outra morresse. Então aqui ele está falando, ó, você tem que morrer para a velha aliança, para você poder viver para a nova. E aí as pessoas têm uma dificuldade nesse sentido, porque elas entendem na cabeça delas, tipo assim, então, peraí, eu vou ter que deixar de viver a lei para viver a graça? Basicamente é isso que Paulo está querendo dizer, né? Porque a lei, ela aponta o pecado, mas ela não resolve o problema do pecado. Sim, com entendeu? certeza. Estávamos até falando sobre isso. A graça, ela não só aponta juntamente, porque como ela coopera também junto com a lei, ela não só aponta, mas ela te dá a solução para você vencer o pecado, né? Por isso que Paulo vai falar, a carta de Romanos é fantástica nesse sentido, porque inúmeras vezes vai falar, vocês não são mais escravos do pecado, vocês agora são escravos de Deus, e vocês foram libertos da escravidão do pecado. Inúmeras vezes ele vai trabalhar esse texto. E no Romanos 7 ele vai falar sobre essa questão da lei, que a lei aponta o pecado. Ele fala assim, ó, se a lei não falasse não matarás, eu não sabia que ia ser pecado. Se a lei não falasse não adulterarás, eu não saberia o que era adultério. Só que ele, ao mesmo tempo ele fala, e tudo isso despertou em mim toda sorte de concupiscência. Do quê? De desejo de pecar. Sim. Porque o homem já era pecador. Ele só não tinha consciência. E a lei veio trazer consciência. Aí, entenda, a graça não anula a lei, ela completa a lei. Sim. Ela completa aquilo que antes estava incompleto. Porque a consciência que a lei trouxe para o ser humano era, pensa comigo, Deus criou Adão e Eva, certo? Aí lá ele deu algumas ordenanças, vamos dizer assim, leis para ele. Ó, você tem que cuidar do jardim, você tem que subjugar, no caso, né, dominar os animais, né, cuidar deles e tal. Você tem que ser fecundo, você tem que se multiplicar na terra e tal. E você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu essas ordenanças. Adão peca, a Bíblia fala que o pecado entra em Adão, e de Adão passa para toda a sua prole ali, toda a sua descendência. Daí em diante você não vê Deus mais legislando. Né? Você vai ver Deus purificando através das águas a terra, por meio de Noé ali, fazendo a arca tal. Depois a gente tem Abraão e assim sucessivamente. Então o povo vivia no pecado sem ter consciência do pecado. E aí Deus falou, pô, se eu tenho que, né, tô conjecturando aqui, né? Sim, não tá escrito dessa forma. Fica à vontade. Então, tipo, vamos acompanhar essa linha de raciocínio que ela tá top. Pô, se as pessoas estão pecando, elas não têm consciência do pecado, e eu falei que viria alguém que morreria por esse pecado, que seria o cordeiro, que seria imolado pelo pecado, tipo assim, como alguém pode salvar alguém de algo se essa pessoa não tem consciência de que ela precisa ser salva? Sim. Então Deus falou, eu preciso trazer uma consciência ao povo de que o pecado habita neles. Então Deus vem e traz as 603 ordenanças, que são inúmeras. E por que tantas, né? Tem gente que pergunta, nossa, mas precisava tanta lei, né? Porque a gente conhece os 10 mandamentos. Sim. Mas a hora que você vai estudar Levítico, Deuteronômio, você vê que tem muito mais, 613 leis. E aí, para que tanta lei? Já para mostrar para o homem, você não é capaz de ser justificado pelas suas obras. Você vai andar, determinado você vai cair. E aí Paulo fala, quando você transgride uma, você transgride todas. Então você volta, é como se você tá brincando ali, e a brincadeira é ir avançando de nível. Só que não tem aquelas... No videogame tem aqueles que você salva a fase, né? Se você morrer lá na frente, você volta ali. No caso, se você morresse lá na frente, você zera de novo o jogo, começa tudo de novo. Pra quê? Pra trazer a consciência ao homem, né? De que ele precisaria de um salvador, ele não conseguiria ser salvo pelas suas obras. Então quando Jesus veio, mesmo falando em parábolas, mesmo trazendo linguagem figurativa, muitos conseguiram entender, né, do que ele estava falando, que ele não estava falando de uma libertação física, mas de uma libertação do pecado. E aí então ele vem introduzir a graça, né? E aí essa libertação vai tratar sobre a nossa morte, agora a gente não morre, né? Que a graça está sobre nós. E assim, é muito interessante também, Vitor, que a gente precisa também colocar para as pessoas
que depois que a gente entende que nós somos libertos, né? Que é aquilo que o senhor está falando, nós somos libertos pela graça. E agora essa graça, ela se manifesta, ela transborda, afetando o outro. Sim, com certeza. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, depois dessa responsabilidade. Porque nós na comunidade também entendemos que tem a graça comum e Sim. agora tem a graça especial. Vou dar um exemplo aqui, assim, meio, né? Deus, ele tá te afetando com a graça especial dele. Porque agora você vive em prol do evangelho. Sim, sim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa responsabilidade dos cristãos, das pessoas que entenderam a graça de fato, que agora ela precisa transbordar, precisa afetar os lugares, afetar as pessoas. A maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a estudar a questão da graça, se aprofundar mais, né? Porque é um tema que hoje talvez não seja tão mais assim, né? Ou o ápice, assim, tem muita coisa hoje, o pessoal ouve muito sobre a graça, né? Mas logo quando eu comecei a estudar, era algo que estava chegando, né, no Brasil, já era pregado mais na América, né? E aí alguns livros começaram a chegar, alguns pastores aqui começaram a pregar de uma forma um pouco mais ampla, né? Sim. O pessoal tinha um pouco de receio de falar do tema e tal. E aí eu comecei a me aprofundar e comecei a ler sobre isso tudo. E aí, tipo, você chega um momento que você fala, pô, entendi tudo. Como eu vivo. Né? Tipo assim, pô, a teoria tá legal. Eu entendi tudo, eu sei o que ela faz, o que ela é, como ela age, mas como eu coloco isso em prática, né? E aí eu entendi o ápice do evangelho, que foi o que, tipo assim, transformou minha vida. E é o que eu tenho dificuldade de entender, que as pessoas talvez não pratiquem isso e vão ter muita dificuldade para viver uma vida cristã sadia e viver 100% a plenitude daquilo que Deus tem para a vida delas, que é um relacionamento vivo com Deus. A graça, ela abriu essa porta, né? O próprio, né, apóstolo Paulo vai falar que hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Então o véu, como você falou aqui no início, o véu se rasgou. Sim. De alto a baixo. Esse é aquilo. Deus falou, Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Adão não morreu na hora, mas espiritualmente ele morreu. Sim. Porque a Bíblia vai falar que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então ali a conexão de Adão com o homem, ela foi cortada. E aí com Cristo, através da graça, porque nós não merecemos, nós não pagamos um preço. Sim. Cristo pagou, então é a graça se manifestando em nós, que faz com que nós voltemos até essa vida espiritual conectada com Deus. E aí Paulo vai falar em 2 Coríntios que nós somos transformados. Ele vai até usar o exemplo da lei. Ele fala que quando Moisés subia no monte, ele falava com Deus, ele descia com um véu. Por quê? Porque o rosto dele estava brilhando de glória. Mas a hora que a glória passasse, ele tampava o rosto dele para que as pessoas não vissem que a glória era passageira. Hoje não. Nós vivemos uma glória que é eterna. Sim. E que ela nos transforma, como ele vai falar no texto, de glória em glória. De glória em glória. Nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Criador, Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos de todo o nosso coração e ele se deixa ser achado por nós, aí é onde Deus vai imprimindo, né, o caráter dele no nosso coração. É a graça que Tito vai falar, né? Ele falou assim, essa é a graça que ela vai te educando a viver, né, de forma. E isso é inevitável. A hora que você se relaciona com Deus, a graça começa a agir na sua vida, o Espírito Santo começa a falar com você, Deus começa a imprimir o caráter dele, essa graça ela vai transbordando na sua vida e ela vai afetar. Isso não tem como, ela vai afetar a vida de outras pessoas. Sim. Né? O que a gente está fazendo aqui agora é transferindo graça que Deus já transferiu sobre nossas vidas. Que já estava preparado esse momento. Exatamente. Ele estava pronto. Ele estava pronto. Faltou só uns detalhes e aí o pai falou assim, então agora eu vou unir vocês vão falar da minha graça e vão afetar as pessoas. Vão transbordar sobre através a vida de desse outras canal. Pessoas. Esse é o resultado que o evangelho dá. E muito mais isso, esse é o propósito, né, que nós temos, assim, né, qual é o sentido de ser cheio? Ter a oportunidade de se esvaziar na vida de outra pessoa. Exatamente. Né? Se eu estou de pé e outra pessoa está caído, se a minha condição de pé não muda a condição de quem está caído, eu estou mais caído que ela. Exatamente. Então, o fato, a gente ir à igreja, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, acessar a graça, deixar a graça trabalhar na nossa vida, é para isso, para que a gente possa
transmitir, transbordar isso na vida de outras pessoas. Para que elas venham viver isso também. É importante eles também entenderem que nunca fala de nós, né? Sempre dele. É sempre dele. Ele é o centro. E aí quando fala dele, por isso que transborda. Porque se fosse uma coisa que era para ficar em nós, ficava em nós e pronto, não era para transbordar, né? É aquilo que a gente fala, né? Quando a pessoa entende a graça, ela nunca vai pensar mais assim, pô, essa semana eu tô, olha, 2 dias, que eu me lembre, eu nem pequei. Verdade. Se ela tiver consciência de graça, ela vai falar assim, não foi eu. Maldito homem que sou, pai. Se eu penso, né, que não fui eu que pequei, é a graça. Não sou eu. Nada é mérito meu. É sempre o mérito é dele, né? Se algo errado eu faço, graça há. Deus vai agir, vai mandar a graça sobre a minha vida, né? Agora, se eu faço algo de bom, graça é. Porque há a graça se manifestando através da minha vida. Porque o próprio Senhor Jesus falou, vós sois maus. Então o que me torna bom? A graça de Deus. O Espírito Santo habitando dentro de mim, trabalhando na minha vida, eu me deixando também, porque ele é um gentleman, ele não vai chegar metendo o pé na porta, Sim. Ele vai aos poucos ali, eu vou dar liberdade para ele vai agir na minha vida. Por isso que através da graça as pessoas conseguem ver Deus. Sim. E eu consigo ver Deus em você, e aí a partir do momento que eu vi Deus eu fico impactado, e aí eu quero ver esse Deus também agora em mim, e aí vai me trazendo essa consciência, né? Exatamente. Porque é muito legal que aí nós entramos agora com esse papo de qualidade, entra naquele viés de tirar o mérito das pessoas. Porque, Vitor, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Hoje nós vamos falar de um Cristo para as pessoas, e a primeira coisa que eu escuto, não sei você, porque no meu caso é evangelista, você vai evangelizar, vai na casa das famílias, elas falam assim pra mim. Mas essa semana, Vitor, eu fiz tanta coisa pra Deus. Eu pedi pra Ele, eu orei, e a minha situação não mudou. E aí entra isso que você tá falando, não tem consciência. Exatamente. Porque é meio que uma barganha. Ela tá tentando conquistar algo. Exatamente, né? que é um dom de Deus que você disse pra nós, né? Tem um livro muito bom, não sei se eu posso dar essa dica pode aqui, ficar à vontade. Chama O Deus Pródigo. É do Timothy Keller. É um livro muito fantástico, ele vai trabalhar um pouco essa questão da graça. Várias faces da graça dentro de uma única parábola, que é a do filho pródigo. Então, isso que você acabou de colocar, né? Tipo, as pessoas tentam uma barganha com Deus. Eu faço para receber. E eu não culpo elas, porque muitas vezes elas são ensinadas assim. Sim, eu também fui. A barganhar com Deus. Com certeza. Faça a prova dele. Isso. Né? E assim e tal. Beleza, não tem problema. Se você quiser fazer um voto com ele, né? Se você quiser fazer um propósito com Deus, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? E também creio que Deus é misericordioso e gracioso para tudo. Né? Mas a gente precisa entender, ó. Você pega o filho pródigo, ele tem o mais novo e o mais velho. O mais velho fazia tudo que era correto. Ele chega a falar pro pai, fala, pai, eu nunca te decepcionei, não transgredi nenhuma só das leis que o Senhor impôs para mim. Agora esse teu filho foi lá, pegou metade dos seus bens, gastou com prostitutas, fez o que tinha que fazer, agora volta, o Senhor dá uma festa para ele. Aí o pai vai falar, ele estava morto e reviveu. Aí você entende a conversa com Nicodemos. Quando o Nicodemos chega para Jesus, ele fala assim, Senhor, é notório que o Senhor é o Filho de Deus. Ele fala, porque ninguém poderia fazer o que o Senhor faz se Deus não fosse com ele. Sim. Nicodemos era mestre da lei. Sim. Nicodemos tinha uma cadeira no Sinédrio. Ele era tipo um bambambam. O cara era grande. Do negócio. O cara era grande. E Jesus está falando para ele que ele precisa nascer de novo. Por quê? Porque a fé que Nicodemos tinha era racional. É essa fé de barganha. Ele ainda não tinha experimentado Deus. Sabe? Para entender que não tem barganha com Deus. Entendeu? Deus faz quando a gente reconhece que a gente não é capaz de fazer. Exatamente. Aquela ideia dos dois irmãos orando no templo. Qual que orou? Qual que encontrou o pai? O que se humilhou foi exaltado. Ele... Naquele momento ali, o outro orando certinho, outro Senhor, olha, misericordioso homem que sou, eu não sou digno de nada. É exatamente isso, né? Quando a gente reconhece. A nossa condição, né? Seja de condição falha, seja de condição limitada, quando a gente reconhece de que tudo que acontece não é a gente que faz, é Deus que faz, aí a gente entendeu a graça. Aí a graça apareceu.
Aí ela aparece. Porque senão não precisava dela. Não, se aí... se você é o cara, eu não vou te dar graça. Ó, Gálatas capítulo 2, se eu não me engano. Não vou me lembrar o versículo agora exato, mas tem o texto lá. Quem estiver ouvindo a gente pode, assistindo, a gente pode ler lá depois. Paulo vai falar que na versão a mensagem diz assim até. Se fosse possível o homem se relacionar com Deus mediante a regras, ele está falando da lei, mediante a obedecer essas leis, obedecer essas regras, Cristo morreu em vão. E ainda tem gente achando que consegue ser transformado e viver uma vida de vitória sobre o pecado, que é o que a graça quer que a gente tenha, Sim. né? Achando que vai conseguir isso na força do braço. Que é a ideia do que você trouxe para nós, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem gente achando que ainda vai viver uma vida de vitória sobre o pecado na força do braço. É aquela ideia, eu já disse isso muitas vezes, e ainda a gente faz num tom meio irônico, de brincadeira, para que as pessoas possam entender, mas se José e Maria fossem crentes, nós não tínhamos um Salvador. Exatamente. Porque na hora que Jesus foi preso, eles iam fazer um jejum, uma oração, e ia pedir para tirar ele lá. Como que pode um menino tão bonzinho, né, Vitor? Tá preso. Você vê próprio, né, a seriedade daquilo que Cristo veio fazer. Ele estava tão convicto de que ele tinha que morrer para que a graça pudesse vir sobre nossas vidas e tudo isso que a gente vive hoje pudesse ser realidade, que quando Pedro fala para ele que já não ia permitir que ele fosse morto, ele fala para ele, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não entendeu o negócio. Porque você não entendeu o que Deus quer fazer. Você não entendeu o propósito pelo qual eu estou aqui. E aí entra muito legal você citando esse texto, porque aí mostra mais uma vez que a graça não é uma capacidade humana, porque Pedro ele sacou da espada e cortou a orelha. Exatamente. Ele foi... Aí eu falo para as pessoas, né, Vitor? Cara, olhando com os olhos humanos, Pedro é top. Eu queria ter o Pedro como parceiro, porque se eu fosse sofrer alguma coisa, ele ia correr comigo. Mas aí Jesus fala, não, cara, você tá na contramão de tudo que é a realidade. De tudo aquilo que eu vim executar, daquilo que Deus quer que se manifeste sobre vocês, né? A diferença, né? A Bíblia fala que, né, você pega lá Deuteronômio 28, texto muito conhecido, se você fizer isso, as bênçãos virão assim, 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 assim sobre você, se ouvires a voz do Senhor teu Deus atentamente e tal. Se não ouvides, será assim, 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 assado. Você pega Efésios capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano, 11, ele vai falar assim, e vós que já foram ou que já sois abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, tipo assim, eu tenho toda a sorte de bênção à minha disposição. E isso não é determinado se eu sou bom ou se eu sou ruim. Ela tá lá. Eu acesso mediante ao quê? A fé. Sim. É a minha fé. E aí, tipo, não é então você é super mal e porque você é mal, você vai ser abençoado? Não. Se eu for abençoado, eu já estou sendo transformado, porque a graça já está agindo em mim. As pessoas, elas olham para a condição dela e tentam entender como que ela pode ser amada, como que ela pode ser abençoada, como que Deus pode dar algo para ela que ela não merece, Ela tem essa dificuldade, porque ela está olhando para a condição dela e não olhando para aquilo que Cristo fez. Para a gente viver a graça, tem que olhar para aquilo que Cristo fez. E entender que tudo que eu recebo, seja bênção, seja amor, seja misericórdia, seja afeto, seja carinho, seja transformação de caráter, tudo isso é pelo que ele fez e não pelo que eu faço. O que eu posso fazer? Me relacionar com ele. Ter fé. Por isso que ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer deixar Deus feliz? Tenha fé. E essa relação, ela transcende, né? Porque ela vai fazer eu entender que, na verdade, o que Deus mais quer é se relacionar com a gente. Exatamente. E a graça, ela vai trazer esse entendimento a nós. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão nesse tempo, ou vivem um tempo de barganha, porque na relação humana é assim. Você entendeu? Eu tenho uma experiência muito legal que vira e mexe, me sobra uma marmita do trabalho e eu levo para um amigo meu. E aí um desses dias agora eu acabei me esquecendo dele, não deu tempo de levar na correria. E aí ele me mandou uma mensagem, né, falando pra mim que, e aí, vai ter marmita hoje e tal? E aí eu falei, cara, hoje não vai dar, cara, desculpa, eu esqueci de te avisar. E aí a resposta dele é a mais legal, que ele disse, de boa, pô, Deus abençoe. Porque tem consciência, pô. Um ato seu, que seja falho, talvez à vista de outra pessoa, pra ele não enxergou isso.
Sim. E aí você já vê aquilo que tá sendo feito dentro dele. Porque ele olhou o ponto positivo. Pô, beleza, hoje não dá, mas todo dia dá. Então, tipo assim, pô, eu tenho que ser grato. Exatamente. Porque, meu, são, vamos supor, 30 dias que ele vem trazendo. Hoje é um dia que ele não pode trazer. Você entendeu? Sim, mesmo que não fosse 30, fosse 5, mas não importa. Não importa. Ele olhou pro ponto positivo e não pro ponto negativo. Sim. Né? Transbordou graça na vida desse menino. A parábola do filho pródigo. Sabe? Imagine o coração desse filho. Ó, o que fez tudo certo, ele tinha orgulho do que ele fez. E ele achava digno. Ele se acha. Não é o pai que achou ele digno de receber algo. Sim. Ele se achou digno de receber algo. Já o outro filho recebeu algo. Mas qual era a condição dele? Ele não se achava digno. Quando ele chega diante do pai, ele fala assim: Senhor, pai, eu não sou digno. Sim. Não sou digno. Aí ele acessou o pai. Acabou. Ele falou: não sou digno. Eu vim aqui somente para trabalhar como dos seus trabalhadores aqui, porque eu sei que eles têm pão e eu não tinha nem pão para comer. Por isso ele vai falar: ele estava morto e agora ele reviveu. Não há mais o mérito próprio nele. Sim. Né? Agora é a graça, ele entendeu. Agora pensa esse menino. Ele fez tudo que fez de errado, né? E aí ele vai dormir, acabou a festa, ele foi dormir tudo. Imagine o sentimento agora. Ele acorda, eu conjecturando aqui, ele acordando amanhã e pensando naquilo que o pai dele fez pra ele. Imagine qual é o sentimento de gratidão, de amor que esse jovem vai ter pelo pai. Quando nós entendemos a graça, aquilo que Jesus fez por nós, é esse mesmo sentimento que a gente tem que ter por Jesus e por Deus, por aquilo que ele fez por nós. Top. Né? Eu até falo, pensa, trazendo para os dias de hoje, talvez as pessoas tenham um pouco de dificuldade de pensar lá, né, naquele abismo cultural, mas você traz para o dia de hoje, pô, você cometeu um crime e você foi para uma pena de morte. A gente não tem no Brasil, mas suponhamos que tivesse. Você está condenado a uma pena de morte. De repente aparece uma pessoa lá e fala assim: cara, pode ir embora, vai viver sua vida, vai para sua família. Eu sei que você errou, você matou lá o outro rapaz, né? Fez tudo aquilo de ruim, tudo. Eu vou fazer o seguinte: o cara vai lá, toca em você, você é transformado. E além de você ser transformado, você era um cara ruim, agora você foi transformado para ser um cara bom. E além disso, ainda esse cara chega em você e fala: ó, pode ir viver sua vida. Vai lá, eu vou te dar uma nova oportunidade de você fazer tudo diferente. Eu vou ficar aqui no seu lugar, vou morrer por você. O quanto você vai ser grato a essa pessoa? O quanto a gente é grato, deve ser grato a Deus pelo que ele fez. É a graça. Não tem o que falar. Quando você entende aquilo que Cristo fez por você, Deus amou o mundo de tal maneira. Cara, eu sou pai. E eu não sei se eu teria coragem de dar meu filho para morrer por uma pessoa. Sim. Você entendeu? E ele deu o seu filho para morrer. E o pior, um filho, que é o próprio Deus, que é uma pessoa santa, ela teve que carregar o pecado. Pensa o peso que foi para ela, a ponto dela orar e suar sangue. Você entende a magnitude da obra de Cristo? Dessa graça isso tem que maravilhosa. ser gerado uma gratidão no nosso coração imensa. Por isso que Paulo ele falava assim: ó, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu sei viver sem nada. Eu fui açoitado, eu fui preso, eu fui humilhado, eu fui apedrejado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Ele sabia que aquilo que Jesus fez por ele, ele sabia que a graça de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Sim. Que aquilo que Jesus fez por ele, independente de como fosse a vida dele, nunca ia se comparar ao que foi feito. Tem uma coisa por ele. muito legal nessa gratidão pela graça, que nós falamos que gratidão é continuar fazendo na vida das pessoas aquilo que Cristo fez na nossa. Então, assim, é essa graça que agora transborda, que é muito legal esse exemplo, né, do filho pródigo, e eu já preguei essa mensagem há um tempo atrás, e aí o tema da mensagem foi: qual filho é você? Cara, tipo assim, qual filho somos nós hoje? A gente é o que ficou e acha que tem mérito? Ou a gente é o que foi embora e vai voltar arrependido? Que entende, que tem consciência, né, de que não é por ele. Porque na ideia do filho pródigo, muitas vezes a gente acha que o que ficou era o melhor, né?
Exatamente. E ali é uma parábola direcionada. O começo do texto de Lucas 15 vai falar assim, quem eram os ouvintes de Jesus? Na maioria do seu ministério, ele tinha 3 públicos que ouvia ele. Fariseus, né, escribas, fariseus, né, esse pessoal. Pessoas, a multidão ali, e ali você tinha todo tipo de pessoas, né, comerciantes e tal, e a gente faz uma classificação separada que são, tipo assim, os pecadores, claro que todos esses são pecadores, mas a gente fala, tipo, das prostitutas, dos cobradores de impostos, os rejeitados pela sociedade. E aí, tipo, vamos se dizer, 2 públicos ali, os que se achavam santos e os que sabiam que eram pecadores. E aí Jesus vem trazer a parábola com 2 filhos. Por que ele fala 2 filhos? Por causa que eram 2 públicos. Então o que ele está dizendo? O que ficou, que acha que está fazendo tudo certo, eram os fariseus da época. É o pior aí no meio de todo mundo. Exatamente. E esses daqui que são os pecadores, que os que acham que tem mérito, julgam igual o outro fez, é o que Deus abençoou. Né? Ele estava dizendo, a graça é isso. A graça, ela veio para mostrar que agora não vai ser mais só para os judeus. Ele está abrindo agora esse leque aí, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém, cara. Nossa, Vitão, cara, é um papo que a gente pode assim ficar se aqui a gente ficar horas e horas falando, mas assim, eu acredito que foi um tempo de qualidade. Amém. Quero agradecer demais. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Já se prepara que teremos mais vezes Amém, aqui, em nome bom. de Jesus. E que as pessoas possam entender essa graça. Sim. Essa graça que tem multifunções. Entender e desfrutar. É, isso. Né? Eu acho que isso que é legal, né? É, porque tem gente que até, a graça, mas não desfruta ainda, né? Daquilo que realmente foi disponibilizado para ela. Tipo, perdoo porque Deus me perdoou. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Nossa, e o desfrutar me fez lembrar, assim, de uma ilustração, assim, bem simples, né? Quando eu fiz a minha primeira vez meu arroz de forno, que eu faço um arroz de forno, cara. E aí eu comi aquele arroz de forno e falei, cara, que benção, hein? Ficou bom esse negócio. Desfrutei daquilo com uma felicidade, cara. E o mais legal, que depois que eu desfrutei aquilo, eu queria que todo mundo comesse. Come meu arroz de forno. Olha aqui, tá aqui meu arroz de forno, Vitão. Come, cara. Ficou bom, hein? Então, assim, depois que a gente entende essa graça e desfruta dela, a gente quer que as pessoas comam dela também. Não tem como. É você entender aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Ele está fazendo em você e não compartilhar com as pessoas. A gente por muito tempo chamou... Eu não gosto dessa palavra, primeiro amor. Sim. Não, Jesus é um só. Então, é um único. O homem tem um único amor. É Cristo. Cristo deve ser o amor da vida dele, né? O próprio Senhor falou, aquele que amar mais a sua esposa, o seu filho, ou qualquer coisa, mais do que a mim, esse não é digno de mim. É forte isso. Lógico. Né? Mas é verdade. Então, tipo assim, não tem um primeiro amor, tem um único amor, né? O que muda é que quando a gente se converte, a gente tá desfrutando. Essa graça ela é um pouco mais real naquele momento, porque você tem consciência de que você é podre. Entendeu? Que você não tem nada. Aí Cristo vem e fala, não, você é filho, você é isso. Aí você quer falar pra todo mundo de Jesus. Sim. Você quer sair falando. Essa graça ficou tipo, ela ficou obrigado. Pegado, todo dia você ajoelha e fala, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Cara, Deus vai lá, te dá um tênis novo, você já agradece, você já fica feliz, já muda a sua vida e tal. Aí ao longo do tempo parece que a gente vai perdendo um pouco isso. Isso aí é deixar de desfrutar da graça. Amém. A gente estava desfrutando e aí a gente vai caindo nessa coisa rotineira. Sim. E aí a gente deixa de desfrutar. E aí a gente pode, você falou muito bem, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar o filho que ficou. Porque aí a gente vê pessoas sendo abençoadas dentro da igreja e aí a gente acaba achando que aquela pessoa não merecia. Não merecia. Porque eu tô aqui primeiro. Exatamente. Só que ela chegou e desfrutou. Ela desfrutou. Você não desfrutou. Você só usou dela. Você já até um dia desfrutou, aí você deixou de desfrutar. Aí aí legal, os outros começam a desfrutar e você fica bravo com Deus. Bravo com Deus. Então, porque eles estão vivendo, você não. E aí Deus vira pra nós e fala igual falou pro outro filho, fala, meu, tudo que tem aqui é teu. Exatamente. Você que nunca desfrutou. Tem algo disponível pra você agora e você parou de experimentar. Você não acessa. Você não acessa mais. Você não tá acessando. Entrou no modo friozão. Né? Por isso nós estamos falando de avivamento lá na comunidade, né? Nessa série de mensagens. E é muito legal que a gente fala que avivamento é preparar os lugares onde a presença de Deus será manifesta. Amém. Então, assim, fantástico. Vitor,
Quero agradecer, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Amém. Que ele continue cumprindo esse propósito em você, através de você, apesar de você e misteriosamente em você. Amém. Eu creio no nome de Jesus que muitas vidas vão ser alcançadas aqui nesse canal. Não só nele, mas para esse longo dessa jornada aí. Deus abençoe a sua vida. Victor, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar um pouco daquilo que não só que eu já estudei, que eu aprendi, mas daquilo que eu vivo. Realmente eu sou uma pessoa que me dedico muito a desfrutar da graça. Entender de que Deus ainda tem muito mais para mim, além do que subiu ao meu coração, a minha mente, né? Eu nem pensei ainda, eu sei que Ele tem algo preparado para mim, para você, para todos aqueles que estão assistindo a gente. Então é isso aí, muito obrigado, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, da graça do Senhor aqui, né? Continua firme aí. Que isso aqui é para abençoar muitas vidas, chegar até muitas pessoas. A gente vê hoje a ferramenta que a internet é para alcançar pessoas assim que são curadas através de tipo de entrevistas, de culto, de tudo quanto é tipo de mensagem, né? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Então, aonde ela chega, pode ser via celular, notebook, tablet, iPad, qualquer coisa, ela transforma e ela não volta vazia. Então, fica firme, independente se vier tempestade ou não. Desfruta da graça, a graça vai se manifestar e você vai continuar, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Eu que agradeço. É isso aí, galera. Mais um vídeo, mais um bate-papo, assim, esse tempo de qualidade. E como o Victor acabou de dizer, essa palavra ela não vai voltar vazia. Ela chegou até o seu celular, até a sua casa, até a sua família e que ela possa gerar transformações em vocês. Aproveite a graça e desfrute da graça em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.